Lucas capítulo 5, de 1 a 11, nós vamos falar sobre Jesus e as multidões. Então, vamos ver a palavra deste momento. Lucas 5, de 1 a 11, diz assim: Certa vez, às margens do lago de Genezaré, quando a multidão se comprimia junto a Jesus para ouvir a palavra de Deus, ele viu dois barcos junto à praia do lago. Os pescadores haviam desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando ele num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E sentando-se do barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Vai mais para dentro do lago e lançai as vossas redes para a pesca. Simão disse: Mestre, trabalhamos a noite toda e nada pescamos, mas por causa da tua palavra lançarei as redes. Feito isso, apanharam uma grande quantidade de peixes, tantos que as redes começaram a se romper. Acenaram então aos companheiros que estavam no outro barco para virem ajudá-los. Eles foram e encheram ambos os barcos, tanto que quase iam a pique. Ao ver isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois com a pesca que haviam feito, a admiração tomara conta dele e de todos os que o acompanhavam, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios, que eram sócios de Simão. Jesus disse a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E depois de levar os barcos para a terra, eles deixaram tudo e o seguiram. Amém. Vamos ter uma palavra de oração. Senhor, obrigado pela tua palavra. Pedimos que o Senhor aplique em nosso coração. Fale conosco, bendito Deus, neste momento, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Jesus e as multidões. Hoje, na escola dominical, nós assistimos um filme curto de 10, 12 minutos. Esse filme cristão, nós jogamos lá no grupo e seria bom que você assistisse. A igreja não é um barco de prazeres, é um bote salva-vidas. O título do filme vale a pena. É um paralelo que é feito entre um barco de prazeres, imagine aí um transatlântico passeando, levando muita gente para simplesmente passear, conhecer os lugares, e naquele transatlântico, né, um barco muito grande, com vários andares, tem de tudo lá, festas, até igreja tem lá dentro. E aí, do lado do barco, próximo àquele barco, né, grande, teve um naufrágio de um outro barco. E as pessoas que estavam naquele barco ali, ninguém, ou quase ninguém, queria ir salvar as pessoas, sendo que poderiam salvar aqueles que estavam se afogando lá fora. Apenas 6 pessoas, de tantas, de dezenas e centenas de pessoas, apenas 6 saíram e foram salvar. 25 botes salva-vidas, apenas 3 foram lançados para salvar dezenas e até centenas de vidas que estavam perecendo. E a pergunta é: a igreja é aquele barco de curtição, aquele barco de prazeres, ou é um bote salva-vidas? Esse texto que nós lemos aí, meus irmãos, nos mostra o nosso Salvador vocacionando seus primeiros líderes para a sua equipe.
os apóstolos. Jesus transforma pescadores de peixes em pescadores de homens. As multidões comprimiam Jesus. Elas se comprimiam para ouvir os ensinamentos de Jesus, para serem curadas também, para serem alimentadas, para serem restauradas e salvas. Então, Jesus tinha muito trabalho e precisava de auxiliares. Era muita gente para atender. Então, meus irmãos, o Senhor convoca um grupo de homens, dentre tantos, centenas e milhares de discípulos, ele convoca 12 para estarem à frente da obra, para auxiliarem, para salvarem, para entrarem no bote salva-vidas, para dirigirem as suas células de evangelização, porque era assim mesmo. A igreja não funcionava no templo, não. Não pensemos que a igreja tinha um espaço como esse aqui para cultuar a Deus. Eram nas casas. E hoje nós, né, convencionamos de chamar de células de evangelização. Então, aqueles homens chamados, vocacionados, convocados por Cristo, deixaram tudo para servir ao Senhor, para salvar vidas, para levar homens para Deus. A seara é grande, porém os trabalhadores são poucos, disse Jesus. E ele mandou que os discípulos orassem para que o Senhor mandasse mais trabalhadores, e nós fazemos isso hoje também. Vamos orar para que o Senhor mande mais trabalhadores. Não só isso, cada um de nós é um trabalhador deste reino. Então, regacemos as mangas da camisa. Vamos nos comprometer. Vamos nos colocar à disposição do Senhor e dizer: Senhor, eis-me aqui. Estou disposto a trabalhar na tua obra, na tua seara. Eu gostaria que nós estudássemos o texto agora, para que nós possamos crescer, para que nós possamos entender o propósito de Deus para a nossa vida nesse sentido. E nenhum de nós pode ficar lá apenas no barco de prazeres, no bem bom, aqui na igreja só sentando uma vez por semana para receber as mensagens, assistir ao culto, ver os irmãos, e aí a gente vai para casa. Na próxima semana, a mesma coisa, e aí a gente vai para casa. E o povo lá fora que está perecendo, e os nossos irmãos, os nossos pais, os nossos amigos, os nossos filhos, as pessoas que nós conhecemos, o Senhor, ele vai nos chamar, ele está nos chamando e ele vai nos usar para salvar estas pessoas, essas vidas que estão perecendo. Vamos então estudar o texto? Em primeiro lugar, Jesus ensinava as multidões. Por favor, volte lá, texto, versículo 1. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. O lago de Genezaré é o mesmo mar da Galileia. Jesus era o servo sofredor, como Isaías falou lá nos capítulos 52 e 53. Ele disse que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida e resgate de muitos. O ministério de Jesus, meus irmãos, estava apenas começando. Ele estava começando o seu ministério e já tinha uma grande multidão seguindo Jesus. Então, diante daquela situação toda, aquela multidão, muita gente se comprimindo, muita gente até apertando Jesus contra o mar. Tinha muito trabalho para fazer. Jesus vivia exausto, cansado. Eu falo
fisicamente, certo? Ele precisava de trabalhadores, auxiliares. Ele estava muito atarefado e sobrecarregado. E mesmo assim servia as multidões. As multidões se comprimiam diante dele. Lá em Mateus 19:2 diz assim: e grandes multidões o seguiam, e ele as curou ali. Veja que o nosso Salvador, ele veio para isso, para salvar, para servir. Ele diz: eu não vim para ser servido, mas para servir da minha vida em resgate de muitos. Então, ele estava fazendo o seu trabalho, a sua obra, o seu papel gracioso. Veja que ele não tinha nenhuma obrigação e mesmo assim estava fazendo. Quem tem obrigação somos nós. Sou eu, é você. Nós sim é que temos obrigação. Jesus não tem nenhuma obrigação, nenhum dever. Mesmo assim ele ia, ele veio, ele salvava, ele servia, ele libertava o povo, curava o povo, ajudava os necessitados, porque ele estava montando o seu reino. Reino de pessoas salvas por ele mesmo. Portanto, era muita gente para ser servida, muita gente para ser curada, para ser ensinada, para servir. Já teve a oportunidade de Jesus não ter tempo nem sequer para comer. Marcos 6:31 diz assim: ele lhes disse: vinde repousar um pouco à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos que iam e vinham. E Marcos 3:20 diz assim: então ele foi para casa, não obstante a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. Veja a demanda. Veja quanto trabalho. Eu fico imaginando aquelas multidões. Tem um outro texto que diz que tinha multidão de Jerusalém, pessoas de Jerusalém, multidão da além do Jordão, multidão da Galileia, multidões e mais multidões indo atrás de Jesus, por um motivo ou por outro. Fato é que as multidões estavam lá, buscando a Jesus. E Jesus às vezes dizia para aquelas pessoas que eles estavam indo atrás dele por causa da comida que perece, por causa do pão que ele multiplicou. É o que acontece muitas vezes hoje. Muita gente vai à igreja apenas buscar uma bênção, porque quer, quem sabe, prosperidade financeira, ou porque quer uma cura física. Bem, nada de errado você pedir uma oração por uma cura, por uma bênção, mas a verdade é que nós devemos principalmente vir à igreja para adorar a Cristo, servir a Cristo. E aí, naquela ocasião, diante de tanto trabalho, o Senhor resolve o problema, chamando trabalhadores, convocando, vocacionando pessoas, homens. Sabiamente, Jesus fez isso. No Antigo Testamento, a história de Moisés, por exemplo. Moisés guiava uma multidão de mais de 1 milhão de pessoas para a Terra Prometida. E ele era o juiz das pessoas, ele julgava as causas. E aí ele ficava o dia inteiro julgando, e as pessoas naquela fila quilométrica, como nós falamos. Então era o dia todo e as pessoas ficavam exaustas. E o próprio Moisés também muito cansado. E aí o seu sogro, né, Jetro, ele lhe dá um conselho. Orienta-o para que ele escolhesse auxiliares. Não é correto você, Moisés, fazer isso, porque o povo se cansa. E você também se cansa. Então escolha homens. Escolha homens confiáveis e que repudiem a desonestidade. E coloca-os como chefes de 1.000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10, para que eles julguem o povo
todo o tempo, que levem a ti a causa difícil, mas que eles mesmos julguem toda a causa simples. Assim aliviarás o teu fardo, pois te ajudarão a levá-lo. Se procederes assim, e se Deus desse modo te ordenar, poderás suportar. E todo este povo também voltará para a sua casa tranquilo. Moisés deu ouvidos ao conselho de seu sogro e fez tudo o que ele lhe disse. Veja, Moisés foi sábio em ter ouvido aquele conselho, chamando pessoas para liderar com ele, chamando, vocacionando, e o fardo foi aliviado. A verdade, meus irmãos, era que o Senhor Jesus estava, de fato, sobrecarregado. Os campos já estavam brancos, maduros. Já estava na hora da colheita. Eu vou colocar isso no presente. Está na hora da colheita. Os campos estão brancos. Veja, a plantação já foi feita. O que precisa agora é somente colher. Vidas aí que precisa você apenas chamar e dizer, olha, venha para Jesus. Vem agora para a minha célula de evangelização. Vem agora ouvir uma palavra para você. Deus tem uma palavra para a sua vida. E evangelize e ensine, participe de uma célula de evangelização para que você possa salvar vidas. Entre no bote salva-vidas. Não fique no barco de prazeres, mas no bote salva-vidas, e dessa forma muitas vidas serão salvas. Quem se habilitará? Quem se dispõe? Já imaginou? Naquela ocasião, Jesus chamando Pedro, e Pedro coloca desculpas. Ah, Senhor, eu estou tão atarefado, eu tenho tantos projetos na minha vida, eu quero me tornar um empresário na área de peixe, eu quero crescer, eu quero ficar rico. Não é isso que as pessoas querem hoje? Elas estão tão atarefadas, tão ocupadas, que colocam um monte de desculpas. Ou então Moisés, na ocasião que ele chamou aquelas pessoas, e as pessoas dizerem, olha Moisés, o problema é teu, ou foi você que foi vocacionado, então resolva. Mas não existe, nós não vemos estas desculpas. A grande verdade é que eles atenderam. Diz a Bíblia que Pedro deixou o barco naquele momento da sua vocação e seguiu Jesus. E foi atrás do Salvador. Segundo lugar, Jesus usa estratégias para vocacionar homens, para auxiliá-lo no ensino às multidões. Primeiro, Jesus subiu ao barco de um dos pescadores para ensinar. Veja a estratégia que Jesus usa para vocacionar primeiro Pedro e depois seus irmãos e amigos. Versículo 2, veja aí na sua Bíblia, por favor, 2 e 3. E viu dois barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão Pedro, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco às multidões. Então, aqui, o Senhor vê dois barcos, e os pescadores estavam lavando as redes, frustrados, não tinham pegado nada naquela noite, já era dia, eles estavam apenas lavando as redes para irem tristes, e de repente um desconhecido chega. Jesus tinha seguidores, tinha uma multidão, mas ainda era desconhecido para Pedro. Tanto é que Pedro não sabia quem era Jesus, sabia que era um mestre, porque Jesus estava ensinando as multidões. Tanto é que ele chama Jesus de mestre. E Jesus, naquela ocasião, ele entra justamente no barco de Pedro, que já estava fora da água, certo? Então, o que acontece? Aqueles homens estavam lavando as redes, não pegaram um peixe sequer, estavam frustrados, provavelmente até chateados,
E, de repente, Jesus entra no barco de Pedro e pediu ainda mais. Pediu a Pedro que afastasse o barco um pouco da praia, porque ele queria agora ensinar a multidão a partir do barco, pois a multidão estava comprimindo. Jesus não sabia mais o que fazer ali naquela situação, naquela ocasião. Aí ele vai e entra no barco, pede a Pedro para afastar um pouco o barco da praia, né? Empurrar um pouco para dentro do lago, e a partir dali, né? E assentando-se, ensinava do barco as multidões, está no versículo 3. Irmãos, que estratégia, que sabedoria para ganhar o coração de um homem, para ganhar o coração de um líder, o coração de uma pessoa que seria líder da sua igreja, né? Um dos líderes da sua igreja, que seria uma das pedras, das bases, das colunas. Pedro foi esse homem, João também. E aí Jesus sabiamente entra, sobe no barco e faz isso, não apenas para ensinar a multidão, mas para ganhar o coração de Pedro. Ok? Jesus então sobe nesse barco e afasta o barco para ensinar. O texto não nos informa se Pedro murmurou, mas Pedro não se recusou, ele obedeceu, ele afastou o barco, né? E ele estava apenas observando aquela maravilha. Que maravilha! Aquela multidão diante de Jesus. Pedro ficou maravilhado, estupefato. Ele viu aquele povo todo e Jesus ensinando com palavras sábias, palavras de sabedoria, palavras de transformação. Impactou o coração de Pedro. E aí, segue adiante para a chamada, para a vocação. A segunda estratégia de Jesus para ganhar o coração de Pedro, né, e dos outros que ele chamou ali naquela ocasião, foi mandar Pedro jogar a rede, certo? Veja aí, por favor, lá no versículo 4, ora, Pedro não tinha pescado nada, e Jesus manda que ele jogue a rede outra vez. 4 e 5, diz assim, quando acabou de falar, disse Simão, disse a Simão, vai mais para dentro do lago e lançai as vossas redes para a pesca. Respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Veja, Pedro não tinha pegado nada. E aí, de repente, ouve Jesus falando para que ele lance as redes, para que ele jogue mais uma vez as redes. E aí Pedro, ele fala o óbvio, nós não pegamos nada, Senhor. Como que querem dizer assim, não tem jeito mais. Como é que a gente vai pegar? Melhor horário de pescar é à noite, nós não pegamos nada, agora que nós vamos pegar alguma coisa. Talvez você tenha lançado a sua rede e nada tem pegado. Talvez você tenha tentado ganhar o coração da sua mãe, tenha tentado lançar o coração do seu pai, alcançar o coração do seu pai. Talvez você tenha tentado ganhar vidas, ganhar almas, pessoas, seus amigos, seus vizinhos, seus parentes, e você não tem conseguido para o reino de Deus. E agora é hora de você lançar a rede sob a autoridade do nome de Jesus. Porque Pedro, ele joga agora as redes debaixo do nome ou da autoridade de Jesus. Mas havendo trabalhado à noite, nada apanhamos. Mas sob a tua palavra, ou debaixo da tua autoridade, eu vou lançar as redes. Então, o Senhor Jesus tem os seus métodos. Aqui foi um método de Jesus alcançar aquele homem pescador, rude, né, que não conhecia a palavra de Deus, que tinha um mundinho pequeno, limitado, que ninguém conhecia, que ninguém sabia quem era ele, que ele não conhecia nada além daquele lago ali, daquelas pescas, daqueles peixes. E pelo fato de ele ter obedecido, Pedro se torna
um homem de renome internacional. Quem é que nunca ouviu falar sobre Pedro hoje? Quem é que nunca ouviu falar que o apóstolo Pedro foi um homem usado poderosamente por Deus para salvar muitas vidas, para libertar os cativos, para curar os enfermos, para salvar os perdidos? A coisa, meu irmão, é tão grande, tão forte na vida daquele homem, que existe uma praça ali, não é? Igreja Católica à parte, mas existe uma praça lá no Vaticano chamada Praça de São Pedro. Existe um monumento à memória de Pedro. Porque Pedro, naquela ocasião, obedeceu, lançou as redes. O que Deus espera de nós hoje é que nós o obedeçamos, que nós lancemos as redes para pescar agora homens, não é para pescar mais peixes, não. Pescar peixe é muito pouco, é mediocridade. Jesus tem algo maior para você, tem algo maior para mim, para todos nós, pegarmos, pescarmos, ganharmos vidas, peixes grandes, humanos, pessoas, para o reino de Deus. Então ele mandou Pedro lançar as redes. Depois de uma noite infrutífera, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. A Natanael, vocês conhecem a história de Natanael. A estratégia foi, Jesus chega para Natanael e diz, eu te vi debaixo da figueira. Ou seja, de longe Jesus viu Natanael e Natanael ficou pasmo, ficou perplexo diante daquela situação, né? E Jesus ganha o coração de Natanael. A mulher samaritana foi convertida. A estratégia foi Jesus falar sobre a vida passada daquela mulher. Olha, você é assim, você já teve 5 maridos, você é dessa forma, sua família é assim, talvez tenha dito o nome dela e por aí vai. A mulher ficou, veja o que é esse profeta. Veja aí a estratégia de Jesus. A mulher não apenas se converte a Jesus naquela ocasião, mas ela se torna uma missionária e vai falar aos seus patrícios que encontrou o Messias. Ela foi pregar o evangelho e as pessoas vieram e também foram salvas naquela ocasião. Para Paulo, a estratégia para converter Paulo e também torná-lo um missionário, um evangelista, um pregador, foi Jesus jogar ele no chão e pisar no pescoço dele e dizer, por que você está me perseguindo? E aí Paulo se levanta dali para se tornar um dos maiores, talvez o maior evangelista de todos os tempos. Ficou cego, vai para a cidade, recebe oração, é curado, é restaurado, é regenerado e vai pregar o evangelho. Com Moisés, a estratégia de Deus, naquela ocasião, quando chama Moisés, Moisés teve que ver Deus irado, porque Deus foi chamando, foi vocacionando, foi falando com ele, e Moisés foi resistindo. Ele dizia assim, Senhor, eu nunca fui bom de orador, nem antes, nem agora, que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. E o Senhor lhe respondeu, quem fez a boca do homem, ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou que vê, ou cego, não sou eu, Senhor? Então vai agora, e estarei com a tua boca, e te ensinarei o que deves falar. Ele, porém, disse, Senhor, peço-te que envies outro, que queiras enviar. Então a ira do Senhor acendeu-se contra Moisés e disse, Arão, o levita, não é teu irmão? Eu sei que ele fala bem. Ele também virá ao teu encontro e vendo-te se alegrará no coração. Então, Moisés precisou ver Deus irado para ir. O que é que eu e você estamos esperando para irmos? Para trabalharmos para o Senhor. Deus nos deu a estratégia. Deus nos deu a nossa casa.
Deus nos deu a graça de participarmos com outros irmãos de um estudo bíblico, de uma célula, para nós levarmos as pessoas, para nós convidarmos os nossos amigos, para nós ganharmos vidas. O que é que nós estamos esperando? A grande verdade é que as pessoas têm a necessidade, às vezes, é de ver milagres ou sinais primeiro para obedecerem a Deus, para irem fazer a obra de Deus, para obedecer o chamado do Senhor Jesus. Lá nos versículos 6 e 7, veja aí, por favor, na sua Bíblia, dizem assim: isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Então, eles, quando viram isso, eles ficaram maravilhados. Né? Jesus mandou que lançasse as redes, e as redes vieram cheias, muito peixe, a ponto de eles não conseguirem puxar a rede sozinhos, precisaram chamar os outros companheiros dos outros barcos. Vem aqui, encheram 2 barcos, os barcos estavam quase afundando. Uma coisa extraordinária. Foi tanto peixe que aqueles barcos estavam afundando. Terceiro e último lugar, meus irmãos, Jesus transforma pescadores de peixes em pescadores de homens para ensinar ou servir as multidões. Volte, por favor, versículos 8 em diante. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos para a praia, deixando todo, o seguiram. Pedro e seus companheiros, meus irmãos, ficaram perplexos diante da maravilha. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se, versículo 8, aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Então, ele ouve, obedece, joga as redes e puxa, e quando vê aquela maravilha, ele percebeu que não era algo natural. Ora, um homem que trabalhou a noite toda, não pegou um peixe sequer, e agora as redes estão cheias. Os barcos foram cheios de peixes. Ele ficou tão maravilhado que se prostrou diante de Jesus. A verdade é que quando Pedro se prostra diante de Jesus, seu coração já estava transformado, já estava regenerado, já estava mudado de um homem pecador, de um homem longe de Deus, para um homem que agora adorava Jesus. Porque o primeiro sinal é reconhecer a sua miserabilidade e a santidade de Jesus. Não foi isso que ele disse? Retira-te de mim, porque sou pecador. Ele percebeu a santidade de Jesus, o poder de Jesus, a soberania de Jesus sobre a natureza. E ele, naquele momento, se converte, se entrega. Então, Pedro, Tiago e João foram transformados de pescadores de peixes para pescadores de homens. O primeiro sinal é se prostrar, é a primeira condição, a condição indispensável para servir a Jesus é se prostrar diante dele. Sem essa humilhação, nem crente você é. Se você não se prostrar diante de Jesus, nem para ser crente você servirá. Você precisará reconhecer Jesus como Deus, como Senhor. Você precisará reconhecer o poder, o poderio, a santidade, a soberania, a graça. Você precisa se prostrar como fez Pedro. Você precisa reconhecer que é pecador perdido e que está indo para o inferno. Caso contrário, se não houver reconhecimento, vai continuar andando para aquele lugar horrível
Então, reconhecendo, havendo arrependimento e reconhecendo que Jesus é Senhor, que Jesus é Deus, aí sim a salvação. Foi o que aconteceu com Pedro aqui. E Pedro não apenas se converte, se arrepende, mas ele se torna um discípulo e um pregador do Evangelho, um dos líderes do povo de Deus, da igreja do Senhor. Vendo isso, Pedro prostrou-se, versículo 8, aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Você reconhece a santidade de Jesus? Você reconhece a sua pecaminosidade? A sua pecaminosidade e a santidade de Jesus. Duas coisas contrárias, mas necessárias para a sua salvação e para o seu trabalho na obra do Senhor. Ninguém poderia fazer tamanho milagre, a não ser que fosse o próprio Filho de Deus. Pois à vista, versículo 9, da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Versículo 10, parte B, disse Jesus a Simão: não temas. Doravante, a partir de agora, você será pescador de homens. Pescador de homens, meus irmãos, nada mais é do que converter vidas, converter as pessoas do caminho de Satanás para o caminho de Deus. É isso que é pescador de homens. Em Atos 26, 18, diz assim: para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus. Então, converter alguém é arrancar uma pessoa das trevas e colocá-la na luz. E você está sendo chamado para isso. Nós estamos sendo convocados para tirarmos as pessoas da escuridão. Será que isso não nos constrange? Nós já estamos na luz. A luz é Jesus. E as pessoas estão na escuridão, nas trevas, no mundo, na perdição, no caminho largo, caminhando para o precipício. Será que isso não nos toca? Será que isso não nos sensibiliza? Será que isso não nos deixa envergonhados? Será que nós vamos ficar olhando as pessoas lá fora, lá no filme, as pessoas que estavam lá na festa? Chegou um porta-voz, né, do comandante: olha, tem um naufrágio lá fora, todo mundo me acompanhe, por favor, vamos lá salvar as pessoas lá fora, vamos lá. E o comandante lá da festa disse assim: rapaz, você está pensando que a gente vai sair daqui, da nossa segurança, do nosso bem-estar, para ir salvar qualquer marginalzinho lá fora que não se precaveu, que não estava num barco maravilhoso como esse que nós estamos? Eles estavam muito bem, muito obrigado, na segurança do barco, só curtindo, e ainda disseram: daqui a pouco nós vamos para a igreja. Até uma igreja dentro do barco tinha, para vocês terem uma ideia. Vamos, 8h45, em ponto estaremos na igreja. Olha, super religiosos, em ponto. Amados irmãos, será que não é isso que está acontecendo conosco? Estamos aqui em ponto, 7h30 em ponto. E o culto começa às 7h30 em ponto. Isso é bom, nada de errado quanto a isso. Agora, o problema é que tem gente lá fora perecendo, morrendo, sem Jesus, sem Deus, sem direção, sem a graça de Deus, e caminhando para o precipício, enquanto que nós poderíamos salvar aquelas pessoas. A vocação de Pedro, Tiago e João foi tão radical que eles deixaram tudo e seguiram a Jesus. Último versículo, versículo 11. E arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. Deixando tudo, eu fico imaginando Pedro olhando Jesus indo, porque Jesus já estava indo, andando, a multidão já tinha sido dispersa, já tinha ido embora. Agora Jesus
A conversa de Jesus agora era com os pescadores, e Jesus disse: vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. E Jesus sai. Jesus vai andando. E Pedro aqui, preocupado com os peixes, com os barcos, e aí ficou na dúvida: e agora? O que é que eu faço? E aí ele não pensou muito, não. Deixou tudo lá. Deixou os barcos, deixou as redes, provavelmente os peixes que tinham pescado naquela ocasião, e seguiram Jesus. Diz o texto, é bem claro aqui, olha, arrastando eles, versículo 11, os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Então eles seguiram Jesus. Eles foram ser pescadores de homens. É o que nós devemos fazer, meus irmãos. Jesus servia as multidões, ele as curava, libertava, socorria, ensinava, abençoava. E trabalho era muito. Então ele chama trabalhadores para auxiliá-lo naquela obra, naquele trabalho muito árduo. E hoje não é diferente. É muito grande a obra, a seara é muito grande. E nós precisamos de trabalhadores. As multidões estão por aí e nós somos os trabalhadores desta seara. Você precisa se engajar, precisa se colocar nas mãos do Senhor. Jesus não precisa de nós, não, mas nós precisamos dele. E ele nos chama para a sua obra, para fazermos os seus trabalhos. Disponhamos-nos, nos coloquemos diante dele. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Que Deus nos dê a sua graça, para que nós possamos, como aqueles 6 tripulantes, foram lá e desceram e pularam na água para salvar as vidas. Por favor, assistam este vídeo que nós colocamos lá no grupo, certo? A igreja, se você, qualquer coisa, pode colocar no Google também. A igreja não é um barco de prazeres, é um bote salva-vidas. Um filme pequeno de 12 minutos, mas poderoso, que nós possamos fazer como aqueles tripulantes que saíram lá da festa, saíram lá do barco dos prazeres e foi para os botes salva-vidas, salvar as vidas que estavam perecendo. Que nós possamos entrar nos botes salva-vidas hoje, né? Por assim dizer, são as células de evangelização. Você está sendo convidado nesta noite, convocados pelo Senhor, para que você possa entrar nestes botes, nessas células, e você, quem sabe, até transformar a sua casa num bote salva-vidas. Porque, irmãos, se assim fizermos, vamos ganhar vidas. Já tenho falado para vocês que foi assim que eu ganhei a minha família, transformando a minha casa num local de estudo bíblico, e minha família, pela misericórdia de Deus, veio para o reino de Deus, veio para o Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor use a todos aqueles que se submeterem e se colocarem diante dele para a obra dele, para salvar vidas, como muitos já fizeram e como certamente muitos farão ainda. Vamos orar, abaixe sua cabeça e vamos falar com o Senhor agora. Senhor, obrigado pela tua palavra. Queremos te agradecer porque o Senhor é gracioso e misericordioso. Pedimos que o Senhor nos dê a graça para que nós possamos, Senhor Deus, nos engajar. Neste momento, nós estamos aqui, Pai, humilhados, reconhecendo a tua soberania, a santidade do Senhor Jesus Cristo e a nossa miserabilidade. E pedimos que o Senhor venha perdoar os nossos pecados e nos aceitar como servos inúteis como somos, para que nós possamos, Senhor Deus, fazer pelo menos aquilo que nos foi orientado, nos foi mandado, para que possamos resgatar vidas, salvar pecadores, trazer aqueles que estão nas trevas para a luz, ó Deus, e libertar as pessoas do império das trevas e transportá-las para o reino do Filho do teu amor. Pai, abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, e que todos nós possamos nos engajar e fazer a tua vontade, Senhor, em nome de Jesus, aquele que vive e reina para sempre. Amém, amém, amém. Meus irmãos, antes que